agora é 25222. Ricardo Ojeda, jornalista do Perfil News de Três Lagoas. Mas antes ele era de Dourados e aqui nós tivemos a grande satisfação de realizar alguns projetos juntos. Tudo bem, Ricardo? Sim, bastante emocionado até. Inclusive, hoje foi um dia bastante emotivo para mim, que perdi um amigo meu aqui em Três Lagoas, quando assim eu conheci, que é jornalista também, faleceu hoje. E tive conversando hoje também com o Wander Verão. Wander Verão. Wander Verão do Progresso. Estava conversando ele pelo Facebook e ele estava me relembrando na época da ABB. Wander Verão, ele é um ícone do jornalismo aí de Dourados, na região, na Grande Dourados, do estado de Mato Grosso do Sul. E ele, agora aposentado, ele escreve algumas crônicas na sua página do Facebook, relembrando os tempos de outrora. E hoje ele me relembrou da época da ABB, quando, na década de 70, 75, acho que 80, antes disso até, tinha lá aquelas brincadeiras dançantes das discotecas, né? Sim. E ele lembrou, gente, você ganhou até o prêmio lá, o concurso de dança. Eu ganhei, eu, o Tica e a irmã dele, do Tica, Alcides. Que bacana. A gente ganhou o concurso lá. Isso tinha o quê? 18, 19, 20 anos na época. E aí você me pergunta se está tudo bem. Maravilhoso. Fecho o dia, fecho essa segunda-feira de forma muito feliz, muito contente, porque tive uma notícia triste com o passamento desse amigo, conversei com outro amigo, relembrando os velhos tempos, e agora vou fechar minha noite, o meu dia, melhor dizendo, conversando com outro amigo, Amarildo Rich, que muito parceiro, um cara que acreditou muito em mim, um cara que é um ícone do rádio de Dourados, é uma pessoa assim que deu muito espaço, é uma pessoa que ajudou muitos radialistas que hoje, digamos assim, são também ícones aí em Dourados, como Sidney Correia, Antônio Coca e Companhia Limitada, são essas, Roberto Ferreira, você foi gerente da Grande FM na época do nosso grande amigo Antônio Tonani, Isso. ele confiou a gerência geral. E lá nasceu muitos projetos, muitos valores culturais, muita música e muita história. Com certeza. Enfim, muito contente por falar contigo. O Wander Verão, o Ricardo, ele também recentemente publicou o FEMPOP, Festival Estudantil de Música Popular Brasileira, que tinha aqui em Dourados, e que eu tive a grata satisfação de apresentar algumas edições. E naquelas fotos que ele publicou, me emocionou muito relembrar daqueles tempos onde a gente promovia a cultura sem o advento da internet, né? Hoje está muito fácil a gente divulgar música, né? E naquela época não tinha nada disso. Tinha que ser com muito esforço, com muita dedicação, muito investimento, principalmente, né? E ele me emocionou. Ele é fantástico, não é mesmo? Sim, eu acho que nem eu aqui em Três Lagoas, estou aqui há 22 anos. Saí de Dourados e tem 22 anos que eu estou morando em Três Lagoas já. O tempo passa muito rápido, né? A gente acha que acompanha o tempo, não acompanha, não. O tempo é cruel, sabia? Sim. Por isso você tem que saber aproveitá-lo. Você não é dono do tempo, ele é o seu dono. E eu escrevo muitas crônicas aqui das pessoas antigas nas quais, quando aqui cheguei, conheci. Aliás, escreve muito bem. As pessoas são muito acessíveis a isso e emocionam muito isso, né? FEMPOP foi o ícone que deu oportunidade para muitos talentos aí de Dourados, como a Célia Elde, o Carlos Fábio, o Pacito, né? O Tim já não precisava de talento, porque ele já tinha. O Tim é o dinossauro. Nasceu assim. Nasceu pronto. Não, o Tim, eu acho que ele foi concebido em cima de um palco, eu acho, só pode. Entendeu? Porque alguns meses atrás, eu estive aí visitando o Antônio Coca, e o Antônio Coca me levou na casa do Tim. Continua o mesmo jeito, o mesmo Tim, por incrível que pareça, o mesmo chapéu, que, aliás, até dei uma dica para ele fazer uma propaganda, procurar a fábrica com aquele chapéu, para ele fazer um merchan. Aquele chapéu continua intacto ainda, entendeu? Exatamente. Enfim, é um resgate da cultura. É um resgate da cultura. Marido, como e quando a gente poderia imaginar, naquela época, hoje nós estamos conversando aqui, eu estou olhando para um computador e te vendo.
Isso. E da mesma forma, ao contrário, tu está fazendo isso. Nós estamos trocando aqui as nossas confidências do passado, relembrando o passado, fazendo um resgate da memória do passado, né? E conversando, interagindo como se nós estivéssemos frente a frente. Gostaria muito de poder dar-lhe um abraço, como eu sempre fiz, mas só fica à vontade, porque Sim. aqui nós estamos no mundo virtual. Exatamente. Essa realidade de hoje em dia, que os jovens de hoje em dia, bitolados com a questão da internet, com o advento do celular também, do smartphone, esquecem de muitas outras coisas que poderiam ser vividas, que poderiam viver melhor, de forma mais saudável e de forma mais compartilhada. Com certeza. Infelizmente ou felizmente, o tempo avança, a modernidade chega e os conceitos também mudam. E os jovens, obviamente, têm que acompanhar esses conceitos, essas novas, digamos assim, essas novas performances que vai chegando. Porque se ele não se aprimorar no conhecimento tecnológico, ele fica aquém também da vanguarda, aquém do tempo. Né? Exatamente. Eu confesso para você, Ricardo, que eu estou com muita saudade de aglomerar. Essa questão da pandemia aí, a gente que mexia com eventos, né? A gente mexia com grandes eventos, 1.000, 1.200, 1.500 pessoas, né? E está totalmente parado aqui em nossa cidade e aos poucos voltando, mas com muito pouco mesmo, né? E a política tem dado aí uma oportunidade de a gente entrar em contato, mesmo que de forma isolada, distante, cumprimentar, olhar no olho das pessoas. Nós estamos com esse projeto aí de ser vereador aqui em nossa cidade, pregando a renovação, porque a gente entende que os nossos políticos, né, precisavam ter dado um apoio maior para a população. Você, como jornalista, tem acompanhado muito essa questão aí, e eu tenho certeza que você tem muito a dizer a respeito. A gente tem que acompanhar, né? Porque, como eu disse, se você não acompanhar os acontecimentos, e eu, como um profissional da comunicação, assim como você ou era, não sei se você está trabalhando na área ainda, né? A gente fica, digamos assim, perdido, a gente perde o espaço, né? Sim. Então, a gente tem que se aprimorando cada vez mais. Mas em relação aos abraços, que você mesmo disse aí, de se aglomerar, eu tenho um ditado que diz o seguinte, o ditado não é meu, o ditado já é antigo, que Deus escreve certo por linhas tortas. E te explico por quê. Alguns minutos atrás, estava falando na questão da juventude, das pessoas estão tão bitoladas com os celulares, tudinho. Mesmo numa mesma sala ou numa mesma mesa de um bar, eles ficam tão distantes na conversa porque eles conversam mais com o celular e esquecem do pai, do irmão, da namorada, do namorado, do amigo que está ao seu lado, que poderia trocar olhares, bater papo, conversar, tudinho, e as pessoas ficam bitoladas no celular, né? Exatamente. E veio essa pandemia, né? E que essa pandemia fez? Afastou todos nós. Sim. E, o Ricardo... Aí você agora, a gente agora sente saudade desse tempo de você conviver, do afeto, do carinho, do abraço, de você sentar numa mesa de um bar, tomar aquela cerveja gelada, assim como eu gosto de tomar, você também gosta de tomar. Sim. Aliás, a última vez que eu estive aí, sentamos juntos na mesa do bar, né? Estava o Edinho Pedroso, lembra? Isso. A gente sentou tudo junto lá. E hoje, infelizmente, nós tínhamos tudo isso e não dava valor para isso. E agora veio a pandemia exatamente para quê? Para a gente dar valor ao amigo, ao parente, ao companheiro, à companheira, ao abraço, sim, a estar junto com as pessoas. A gente está sentindo muita falta disso. Você está em Três Lagoas, você está na divisa do Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. É claro que São Paulo é o maior estado brasileiro, mais populoso, né, onde tudo acontece. Nós estamos aí vivendo o momento da pandemia e daqui a pouco nós teremos o pós-pandemia.
que você pensa em relação aos políticos? Qual que vai ser a preocupação que eles terão que ter no momento do pós-pandemia? Olha, veja bem, se tratando de Brasil, eu não sei qual seria a sua ideologia partidária, sua doutrina partidária. Eu sou de direita. Eu apoio o presidente Bolsonaro desde o início. Aliás, muito antes de ser candidato, eu já me identificava com as propostas dele, né? Sim. E eu vejo que essa pandemia, ela, infelizmente, ela existe, ela está aí, né? Mas os políticos, a maioria dos políticos, quando eu falo a maioria dos políticos, quase que 90% deles, utilizaram a pandemia e transformaram ela numa questão política e ideológica. Sim. Entendeu? Transformaram ela numa questão política e ideológica, né? E tudo para atingir administrativamente o presidente Jair Messias Bolsonaro. Tanto é que o próprio STF, municiado pelo Congresso Nacional, tirou a prerrogativa da presidência da República e passou aos municípios, aos estados e municípios, o poder de gerenciar as verbas e tantas outras coisas mais. E coube apenas o governo mandar o dinheiro, liberar os recursos. Decorrido alguns meses, você viu quantas ações a Polícia Federal fez para poder recuperar o dinheiro roubado, também do estado do Rio de Janeiro, estado do Pará, estado do Amazonas, estado de São Paulo, enfim, em vários municípios por esse Brasil afora. Então, como eu disse, a pandemia ela existe, ela está aí. A gente tem que, digamos assim, se preservar muito. Eu, nos meus 59 anos de idade, eu me protejo, entendeu? A minha e a minha família. Eu evito correr riscos desnecessários, porque o vírus está aí. Claro, em proporção menor agora, mas aí está. Da minha família, uma irmã, o meu sobrinho, Demetrio, a irmã dele, Larissa, e o marido da Larissa, que moram lá em Belém, eles pegaram o Covid-19. O meu sobrinho é piloto comercial e ele transportava médicos e enfermeiros pelaquela região da Amazônia. E numa dessas viagens, ele pegou o Covid e não sabia, passou para a mãe, para a irmã e para o cunhado dele. Tá? A minha irmã chegou a comprometeu o pulmão, 35% do pulmão. E eu ligava para ela em vídeo e ela não conseguia falar. Que coisa, hein? E ela teve no hospital da base, lá em Belém. E foi um médico militar que a atendeu. Qual foi o remédio que receitou para ela? Exatamente, cloroquina. Cloroquina. Ela comprou 3 cartelas de cloroquina, pagou ágio, pagou R$450. Nossa! R$450 lá em Belém. E deu. Ela tomou, meu sobrinho tomou, minha sobrinha tomou, todo mundo tomou. E com a graça de Deus, em questão de poucos dias, se recuperaram 100%. O mesmo remédio que muitos outros, inclusive o médico David Uck, lá que é secretário de saúde, acho que era secretário ligado à saúde lá no estado de São Paulo, também pegou o Covid e tomou esse remédio. Mas mesmo assim, alguns governos não aceitam, e a Organização Mundial de Saúde não aceitaram esse remédio como, digamos assim, que pudesse combater, digamos assim, ser eficaz contra o Covid. Então, eu lhe pergunto, você me fez uma pergunta, o que você acha? Todo mundo virou técnico, todo mundo virou médico, todo mundo tem a sua... Eu estou falando por mim, eu vi a minha irmã, eu vi a minha família passando por isso, tomou esse remédio e parou. Aí me falaram também de azotrimicina, coisa assim, não me lembro o nome do remédio. Eu comprei o remédio aqui, um médico me passou a receita, eu comprei e tomei. É uma prevenção contra o Covid. Tomei, você vai morrer, você vai isso, teu coração vai disparar. Tomei numa boa e tranquilo, estou bem aqui, graças a Deus. Então, é uma questão política, a questão do Covid, é uma questão política.
Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Conseguiu sim. Ricardo, eu quero te agradecer aqui pela participação, né? E a gente que está nesse projeto novo na minha vida, eu nunca me imaginei ser político, né? E agora estou pedindo voto para os douradenses aqui, e sempre lembrando da nossa trajetória lá atrás, do comprometimento que a gente teve com o social, com o cultural, realização do carnaval, os envolvimentos com os debates políticos. Fui até Três Lagoas realizar um debate para o Perfil News, na época em que a senadora, né, disputou a prefeitura. Simone Tebet foi candidata a prefeita. Simone Tebet, né, disputou a prefeitura aí, né? Foi um trabalho muito bacana que a gente sempre realizou com muito carinho, e a gente quer estender esse trabalho na Câmara Municipal. Olha, Marildo, eu quando fiquei sabendo da sua candidatura, aliás, da sua pré-candidatura, e hoje da sua candidatura, eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz. Obrigado. E vou te explicar por que eu fiquei contente e feliz. Se tem uma pessoa que merece estar lá na Casa de Leis, porque na Câmara chama-se Casa de Leis, lá que faz a lei, né? Lá que faz a fiscalização à prefeitura, mas que faz as leis. O prefeito não faz lei, o executivo só executa. Exato. A Câmara Municipal, o Legislativo é que fazem as leis, né? Você é um advogado, entende assessoria jurídica de forma espetacular, que eu me lembro muito bem que você orientava muito o seu Antônio Tonani. Isso. Né? Então, você tem um conhecimento de causa, Jana. Mas, acima de tudo, você sendo vereador, você sendo eleito vereador, seria até, digamos assim, como posso dizer, um agradecimento que a população de Dourados faria pelo tanto que você já fez pela cidade. Obrigado. O resgate cultural, né? O resgate cultural foi uma coisa muito importante. Aquilo que o Wander Verão escrevia no tempo passado, na sua época você fez também. Sim. Você conseguiu resgatar, por exemplo, a cultura sertaneja. Na época, o programa Brasileiríssimas Sertanejas Regionais, que era aquele vozeirão do Sidney Correia, era um dos programas mais, digamos assim, ouvidos, de maior audiência. Eu digo isso com esse medicado, porque eu fiz pesquisa. Eu tinha uma empresa de pesquisa em Dourados e a Grande FM era uma grande cliente minha. Sim. A gente fazia pesquisa. Então, o que você fez? O Tonani deixava a rádio ao seu comando e você ouvia a aspiração do povo, que o povo queria, e você devolvia ele ao povo as programações da rádio, que ia de encontro com o que o povo queria. Aos sábados, por exemplo, domingo, tinha acho que o Samba Pagode e Companhia, do Roberto Ferreira. Isso. Ou seja, você direcionou a Rádio Grande FM para todo o segmento cultural da cidade de Dourados. Teve também um espaço da Colônia Paraguaia, também, no caso, eu fui o fundador da Casa Paraguaia de Dourados, que hoje é uma potência aí em Dourados. Sim. E você dedicou esse espaço também. Então, a pessoa que apoiar o seu nome, que votar em você, está devolvendo exatamente aquilo que você deu a eles. Obrigado. É um passado, você está entendendo? E nós... mas do passado ninguém vive. Vive sim. Porque se nós somos o que somos hoje, é porque nós tivemos um passado. Nós tivemos cultura, nós tivemos ensinamento, nós tivemos professores, nós tivemos alguém que nos mostrou o caminho. Mas o que é a rádio? Muita coisa. Porque ela instrui, ela é cultura. E você, marido, você fez parte disso. Aliás, ainda faz parte disso. Então, é muito gostoso e muito proveitoso conversar com você, edificante conversar com você, porque você não é uma pessoa vazia, você é uma pessoa que tem histórico, tem um bom histórico. Obrigado. É uma pessoa que construiu, uma pessoa que fez, uma pessoa que uniu, que agregou e nunca desagregou. Você mexia com talentos, mexia com emoções, também, mas mexia também com aquela pessoa. Todos nós temos nossa autoestima, e mexia com a autoestima de cada
daqueles locutores que entravam lá na rádio. Você sabia como conduzi-los, entendeu? Então, isso era muito importante. Nunca me esqueço das reuniões festivas debaixo do pé de manga. Isso. Hã? Saudade, hein? Saudade, nossa, me bate aqui uma recordação tão gostosa. E ali a gente ficava batendo papo, comendo um churrasquinho, tomando uma cervejinha. E dali nascia algumas ideias, nascia uma reportagem, vinha... E assim era a nossa vida. Infelizmente, tudo isso passou. Sim. Ficamos tão distantes e tão presentes ao mesmo tempo através da conectividade da internet. E é isso. Então, eu vou torcer muito para a sua vitória, porque eu tenho certeza, você eleito vereador, não é você que vai ganhar. É a cidade de Dourados que vai ganhar. Obrigado. Isso eu tenho plena convicção. Porque se você for 10% na Câmara, o que você foi lá de outrora, o povo de Dourados pode ter certeza que vai ter um bom legislador. É isso, meu amigo. Emocionou, hein? Muito obrigado, Ojeda. Falo isso de coração e com conhecimento de causa. Que bom. É obrigado. Isso. Obrigado. De coração, tá? Da mesma forma, irmão. Gosto muito de você. Você é um irmão, companheiro, parceiro. Valeu. Oxalá Dourados tivesse mais a Maria dos Rites. É isso aí. Meu amigo. Vou aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Antônio Coca, o Roberto Ferreira. Posso? Claro, deve. Fábio Dorta, o Sidney Correia, o menino que você ajudou muito, que eu me lembro, mas muito mesmo, Oswaldinho Duarte, que hoje ele é um ícone. Um ícone. Um grande ícone do jornalismo policial de Dourados. E onde que ele começou? Na Grande FM. E quem trouxe ele? Exatamente. Amarildo Ritt. Então, são coisas assim, a gente não pode esquecer do passado. Com certeza. É claro, a gente tem que pensar no futuro, sem esquecer do passado. Porque o passado, meu amigo, é o alicerce, é o que nos sustenta. Se não for o passado, nós não temos futuro. Imagina esses meninos, esses profissionais que hoje fazem sucesso, são famosos, se não tivesse aquele passado, se não tivesse aquela oportunidade, o que seriam hoje? Com certeza. Então, é mais ou menos por aí. Eu, por exemplo, o Vitoriano Carboneira Cali me deu a oportunidade no Diário MS, na editora jornalística Fátima. E hoje eu sou o que eu sou. Inclusive, já até gravei com o Vitor, já agradecendo a ele. Ele acreditou em mim, né? E, graças a Deus, hoje eu faço a diferença aqui em Três Lagoas. E, sem modéstia, aqui quando sai uma notícia, as pessoas perguntam, quem escreveu? Hoje ele já publicou? Ainda não. Estamos esperando publicar primeiro, para ver se realmente procede ou não. Então, é mais ou menos por aí. Essa é a nossa vida. Agora, nós construímos a nossa base, nosso alicerce. E agora quem vai usufruir disso são os nossos filhos, através da educação que nós demos a eles. Sim. E tenho certeza que a sua filha, o seu filho, está muito bem alicerçado. Porque assim como você educou e deu oportunidade para tantas outras pessoas que você nem conhecia, sim, obviamente, jamais você vai virar as costas aos seus filhos. Principalmente no quesito da educação, da responsabilidade, do respeito e, acima de tudo, da humildade. São os preceitos básicos que regem a nossa vida. Obrigado, Ojeda. Valeu. Grande amigo. Falou, querido. Dá um abraço na Cristine, né? Cristine. Dá um abraço nela. Sucesso para ti, irmão. Que Deus te ilumine o seu caminho. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa muito abençoada, uma pessoa amiga, uma pessoa que não tem maldade no coração. Nunca teve. E com certeza o seu caminho vai ser vitorioso. Obrigado, Mas, repito, não é você que vai ser vitorioso, é o povo de Dourados que será vitorioso com o seu ingresso à Câmara dos Vereadores aí da cidade de Dourados. Muito ok, bem. Meu amigo? Fique com a paz de Deus. Abraço dos meus amigos aí de Dourados. Saudade. Logo, logo aí estarei. Ok, amigão? Abraço. Sucesso para você. Obrigado. Valeu. Voto Amarildo Ritt, pronto, falei.